Olá, tudo bem? Vamos iniciar a lição 8. Nessa lição, vamos trabalhar problemas envolvendo frações. Fração também não é uma novidade, estou falando isso em todos os vídeos para vocês, praticamente, mas é que vocês chegaram num ano de aprofundamento, tá? Fração, ela é uma ideia de divisão, mas em partes iguais. Você pega um todo e divide em pedacinhos. Mas além de a gente pensar em fração aqui, a gente vai aprofundar pensando em fração equivalente. Na matemática, a gente não costuma falar que as coisas são iguais. A gente fala que elas são equivalentes. Elas correspondem a uma mesma quantidade. Por quê? Porque não necessariamente, pensando em fração, elas precisam estar divididas iguais. E eu vou dar um exemplo aqui bem gostoso, pensa numa pizza bem gostosa agora. Essa pizza, ela pode vir dividida em 4 fatias, mas eu posso pegar a mesma pizza do mesmo tamanho e dividir em 8, por exemplo. Então, eu pego o mesmo tamanho e divido em mais partes, e se eu quiser comer a mesma quantidade em total de pizza, vai mudar um pouquinho ali as fatias, né? A gente pode pensar na pizza como se fosse esse exemplo aqui verde ali na página 43, né? A primeira pizza foi dividida em 4 partes, a segunda pizza foi dividida em 8. Se eu quisesse comer uma fatia apenas dessa pizza que foi dividida em 4, e eu quisesse comer a mesma quantidade agora na que foi dividida em 8, não posso comer só uma fatia. Eu tenho que comer 2. Então, elas equivalem à mesma quantidade, mas se eu fosse representar numa fração, elas não seriam iguais. Por isso que essa palavra equivalente é importante. Então, elas representam a mesma quantidade no total, mas elas podem estar escritas num formato diferente, tá? Então, essa é a atenção que a gente tem quando pensar em frações equivalentes, ok? Vamos olhar algumas questões agora e a gente já aproveita dentro da questão para revisar mais um pouquinho de alguns conceitos. Agora eu quero que vocês me acompanhem. Vamos observar a questão 2, né? Eu falei de pizza, gostei dessa questão, vamos olhar para ela. Observe as imagens a seguir. Na primeira imagem, aparecem 3/4 da pizza e na segunda, 6/8 da pizza. Essas frações são equivalentes? Justifique. Muito parecido com o exemplo que eu dei, né? Só que aqui é como se ele já tivesse comido e tá perguntando de quanto sobrou. Como que a gente vai saber ali se ela é ou não equivalente? Antes disso, vamos pensar o que representa essas frações e a gente já revisa um pouquinho. O que é o 3/4? O denominador, que é o 4, que tá lá embaixo, ele te indica em quantas fatias você dividiu essa pizza. Então, a pizza chegou e foi cortada em 4 partes. O 3 é o quanto eu quero, né? No caso, é o quanto sobrou. Então, sobrou 3 fatias de uma pizza que tinham 4, né? Porque tu pode ver que aqui uma foi comida. Agora, o 6/8, a mesma ideia. O denominador, que é o 8, indica em quantas partes o meu inteiro, a minha pizza inteira foi dividida. E o 6 aqui, nesse caso, é o quantas fatias sobraram, quantas eu tenho aqui, né? Porque foram comidas 2 fatias. Nesse caso que tem a ilustração, olhando para ela, visivelmente eu consigo identificar que elas são equivalentes, né? É como se não tivesse esses tracejados ali dividindo e eu consigo ser equivalente? Sim. Por quê? Como você vai justificar? Você pode colocar lá. Visualmente eu consigo perceber que uma fatia de 4 corresponde a 2 fatias de 8, ou você poderia tentar olhar para essas frações aqui, ó. Por exemplo, o 6/8. Será que eu consigo pensar aqui, ó, dessa forma? Se fosse um 4, quanto seria aqui? O 4 não é metade de 8? Se o 4 é metade de 8, para elas corresponderem, para elas serem equivalentes, o 6 também teria que ser metade. 3/4 é exatamente o que está ali. Ou eu poderia pensar o contrário, né? Do 4 para o 8, eu não estou multiplicando por 2, então o 3 teria que multiplicar por 2 também. E você compara as frações. Estou trabalhando aqui com uma questão de comparação. Então, se tiver desenho, você justifica falando que você percebeu que pelo desenho, apesar de serem fatias diferentes, corresponde à mesma parte que está ausente. Ou você vai justificar falando que são frações equivalentes porque representam a mesma quantidade de um todo. Aí você vai lá e completa a sua resposta, ok? Vamos olhar agora a questão 4 na página 45. Você sabia que o Brasil também exporta suco de maçã?
De cada 5 copos de suco de maçã consumidos no mundo, 3 são sucos brasileiros. Marque a fração equivalente a 3/5. O que representa essa fração 3/5, né? Ele está comparando, porque a fração também é um modo de eu comparar. Do total de sucos que são consumidos, o total são 5, eu pego 3 desses sucos para dizer que são brasileiros. Então, eu peguei 3 partes do total, que eram 5. Ok? Agora, ele quer fração equivalente. O que você pode fazer aqui? Vamos aproveitar, como a gente está revisando, vou até apagar aqui, e a gente vai analisar todos os exemplos. E você pode comparar elas. Então, por exemplo, na letra A, inicialmente eu tinha 3/5. Na letra A, eu já consigo eliminar, porque o numerador é menor que o denominador. Olha aqui a letra A, o 15 é maior que o 9. Não tem como eles serem equivalentes, porque eu estou pegando menos que o total, e não mais. Então, essa fração ela não faz muito sentido. Assim como na letra C e na letra D. Então, se você observar essas alternativas, você já saberia ali a resposta. Mas, professor, eu quero ter certeza, e é importante ter certeza ali, né? Então, o que a gente vai fazer? Porque poderia ter outras, né, que não são maiores. Pega só um exemplo, vamos pegar embaixo, pode ser embaixo ou em cima. E aí você vai observar o que aconteceu. Por quanto que eu estou multiplicando esse 5 para chegar no 30? Se você sabe tabuada, você encontra bem facilmente, porque eu multipliquei aqui por 6. 5 vezes 6 dá 30. Então, para ser equivalente, o que eu fizer aqui em cima também tem que acontecer, né? Eu teria que multiplicar por 6 também. E 3 vezes 6, 18. Que é exatamente o que está aqui na letra B. Então, a gente pode olhar para as alternativas, mas se não fosse uma questão de alternativa que pedisse ali para você calcular, o que acontece embaixo tem que acontecer em cima. Então, se eu vou dividir em mais pedaços, eu vou ter que pegar mais pedaços em cima. Se eu for dividir em menos pedaços, eu vou pegar menos pedaços. Eles vão seguir ali uma certa proporção. Aí, com isso, a gente consegue, então, relembrar e retomar essas ideias. Lembrando ali, então, que fração equivalente é uma ideia de igual, mas a gente não fala isso porque eu consigo representar com outros números. Mas, lá no final das contas, pegou uma mesma quantidade, comeu uma mesma quantidade, repartiu uma mesma quantidade, só que em diversos formatos, em diversas dinâmicas. Tá bom? E essas ideias vão ser muito importantes lá pra frente também, tá? Eu espero que você tenha entendido e eu vejo vocês na nossa próxima lição.